Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Tema da palestra: a alma que não desaparece e tem estima própria, como ela é. Então, no volume 2, trecho 13, 12 de abril de 1899, Jesus vai dizer a Luísa: tu és o meu tabernáculo. Aliás, sinto-me mais feliz em ti, porque te compartilho as minhas dores. Que para mim é o mesmo estar no sacramento que em teu coração. Aliás, em ti se encontra outra coisa demais, que é o poder participar minhas penas e te ter junto comigo como vítima vivente ante a divina justiça, o que não encontro no sacramento. Jesus diz: em ti encontro algo a mais, ou seja, ele diz: em ti encontro o mesmo que encontro no sacramento. Primeiro ponto, porque Luísa é encontrada por ele vazia de si mesma, como no trecho outro dia, que Jesus encontra Luísa nos braços da divina vontade. O primeiro mandamento, o amar a Deus sobre todas as coisas. Então aqui já no primeiro mandamento, a alma que não desaparece já enrosca. Porque como é dito lá no banquete, da festa de casamento, que o rei chamou os convidados e cada um inventou uma desculpa para não ir a esse banquete, para não estar junto. Como São José, que buscava um lugar para recolher-se com Maria, que estava às portas de ter o filho, de Jesus vir, a luz vir ao mundo, e não encontrava um coração generoso. Assim, igualmente nos dias de hoje, que o que é dito no outro trecho que vai dizer que Jesus é o pobre dos pobres, o mendigo do amor. Os convidados não foram para esse banquete, então foram chamados os coxos, os pobres, os aleijados, que corresponderam melhor porque já não tinham nada, não tinham nada a que se apegar, mas que, no entanto, também não estão livres de suas paixões, de suas misérias, vícios, até mesmo pecados, e etc. Que venha a ser também o empecilho para a correspondência a Jesus. Mas que no primeiro momento, no primeiro contato que tem com essas verdades,
compreender o básico, né? Que é o passo que se desapegando de si e dando a correspondência a Jesus, pode, na sua pequenez, na sua miséria, né, correspondendo a Ele, dando a Ele um certo alívio de suas penas, né, as penas de Jesus, né, coparticipando, né, se tornando coparticipante com Ele. Que no outro trecho ele diz, né, que se eu tolerei essa inatividade das espécies do pão e do vinho, não tolerarei das minhas almas, das minhas hóstias vivas, né, que são as criaturas, onde ele veio agora fazer morada, né, não estando mais, né, na inatividade das espécies do pão e vinho, mas na criatura. Portanto, estando agora vivendo na criatura, ele quer, espera dela, né, quer dela a sua correspondência, né, o trabalhar com ele, né, o fazer vida com ele. Ele vai dizer: quero ser alimentado, quero o alimento, né, o alimento, os conhecimentos do livro do céu, as minhas verdades, a minha própria vida divina, agindo, reinando na criatura. Né, do contrário, ela fica como aquela videira do Evangelho, né, seca, que não produz fruto algum, né, está só ocupando a terra, né, uma vida sem graça, sem a graça, que não cumpre o seu propósito para o qual foi criado. É uma ladra das graças e bênçãos de Deus. Né? E a gente ouve tantas vezes, né, as pessoas cheias de si mesmo dizendo, né, aí eu não mato, eu não roubo, né, eu estou na graça de Deus, porque eu não mato, eu não roubo. É triste que Jesus revela, né, que esse é sim, né, assassino da vida divina. Da vida divina, né? Deicidas, ladrões da vida da graça, pois usufruem as bênçãos e graças de Deus para o seu bel prazer, né? E, acima de tudo, negligenciam o primeiro mandamento por não dar a primazia a Ele em suas vidas, né? A primazia a Deus em suas vidas, em tudo que faz. Como diz, né, a oração de Jesus sacramentado: não posso viver sem uma vida, e é por isso que eu quero a tua. Quem dá tudo recebe tudo, não é mesmo, Jesus? É que, do contrário, a condição de tal pessoa é realmente a daquela videira, o Evangelho morta, ainda que faça muitas coisas, né, não tem valor, não tem sabor, né, é tudo amargo, sem brilho, feito sozinho, abandonado a si mesmo, né, para aquilo que é do seu interesse. Então, tendo que um prelúdio de um condenado, né, um prelúdio do inferno. Que Deus o livre, que Deus os livre disso. Porque isso só acontece não porque Deus desistiu da pessoa. Pelo contrário, Ele não desiste de ninguém. O que são seus poucos anos de vida da criatura, diante dos 6.000 anos que Ele espera, que Deus espera pelas criaturas, para que elas o reconheçam. E eis o motivo pelo qual devemos nos apressar a largar tudo que não é da vontade de Deus para nos dedicarmos a esse propósito divino dele. Não mais vivendo para nós mesmos, mas como apegados às pessoas que querem gozar de satisfações e contentamentos humanos e não se fixam no divino. Ou crescemos na vida na divina vontade, ou nos atolamos nos problemas humanos. Desenvolvemos mais
naquilo que mais nos exercitamos. Mas como a pessoa, soterrada pela estima própria, tem dificuldade de virar essa chave, ela não desaparece, ela não abre mão de sua estima, não morre, ela vive apegada às consolações e recompensas humanas, ao invés de abraçar a cruz e ficar e se deixar, na verdade, ser pregada nela. Não toma consciência de que está a dizer continuamente a Jesus que até aqui, né? Até aqui, Jesus, não se adiante mais. Eu só posso até aqui. Quer impor limite a Jesus, né? Não confia, falta a confiança e o abandono sincero a Ele. Então, Jesus quer nos comunicar sua vida divina. E na nossa humanidade, nos tornar participantes de seus sofrimentos, a fim de que Ele não esteja mais só em seu trabalho, mas na companhia de almas que não só querem o mesmo que Ele quer, mas que vivam o que a sua divina vontade lhes trouxer. Num primeiro momento, a divina vontade pediu de Luísa o ofício de vítima. Depois, gole a gole, foi mostrando a ela que queria mais que ela viesse com ele, que ela vivesse, né, com ele. Uma única vontade, uma só vida. Assim como ele narra, né, num trecho do livro do céu, que ele pode descansar no íntimo da criatura e ter um alívio em suas acerbas dores que não dão trégua um só instante. Né? Que as criaturas não cessam em ofender a Deus um só instante. Portanto, assim deve ser contínuas. Portanto, se são contínuas ofensas, devem ser nossos atos na divina vontade também contínuos. São reparações, satisfações à divina justiça, que a tudo sustenta unicamente por causa desses que dariam continuidade ao seu plano, não só de salvação, mas também de santificação, nos tornando com ele também criadores, redentores e santificadores. Em outras palavras, nos tornamos um com ele, outros Jesus. Vamos ser para Jesus aquilo que Jesus o foi em direção ao Pai. Um filho amado a quem ele põe todo o seu agrado, toda a sua afeição. Jesus vai dizer, a maior dor dele vem daqueles que mais deveriam corresponder ao seu amor, por terem à mão todo o conhecimento. Porém, se dá ao contrário, porque Jesus diz, filha, as ofensas que mais trespassam o meu coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. Ou seja, conhecem a verdade. Se não a conhecem, a têm em mãos. Está guardada no tesouro da igreja, o livro do céu. Luísa tinha missa celebrada todos os dias no seu quarto. Estava rodeada de sacerdotes. Né? Portanto, esses escritos estão à mão. Não querem. Não querem conhecer, não querem viver isso. Não por completo. Né? Se está demasiadamente apegados à estima própria, ocupando-se em deixar um legado, né? O seu nome na história. Ou seja, não tem o conhecimento, ou não reconhece para vivê-lo, porque isso já foi dito por João Batista. É preciso que eu desapareça e ele cresça. Eu tenho que sair da frente para que ele cresça, para que ele reine. E que também essas palavras não se restringem também aos padres e autoridades da igreja, mas que se estende hoje, por meio dessas verdades do livro do céu, a todos, a toda criatura, que é o propósito divino. A chamada às criaturas
a ordem ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. O chamado a retornarmos ao posto de filhos amados de Deus. Para vivermos isso, temos que nos despojarmos de nós mesmos, de nosso amor próprio, de nossa estima pessoal, toda contaminação que está impregnada em nós, nossa vontade humana. São Luís de Montfort, já num vislumbre da divina vontade, dizia, somos como esses caracóis que tudo manchamos com a nossa estima própria, com a baba, a nossa vontade humana, o nosso interesse. E Jesus quer nos purificar de todo esse interesse, de todo esse interesse, essa estima própria, mesmo ao realizarmos os atos mais santos. Por isso vem Ele próprio viver em nós, morar em nós, nos formar com os seus conhecimentos dados a Luísa Picarreta, por meio dela a todos nós, em que a única condição para todos nós, sem restrição, viver tudo isso, é esse esvaziamento de nós mesmos que precisa ser feito. Que é inadiável. É o primeiro passo a ser feito. É triste porque muitas das vezes a boca diz uma coisa, mas os seus atos dizem outra. Como diz o trecho, parece-me que externamente se faz ver que se ama, se louva ao Senhor, mas internamente se tem o veneno pronto para matá-lo. Externamente se faz ver que se quer a glória, a honra de Deus, mas internamente se busca a honra, a estima própria. Tais obras amarguram o coração de Jesus, mesmo as mais santas, porque estão contaminadas, envenenadas do amor próprio, a hipocrisia. E quando Jesus encontra uma alma que lhe corresponde, que dá atenção às suas verdades e procura de fato corresponder, de modo a lhe dar e proporcionar algum alívio em suas penas e dores, ele não mais se separa dela. Como ele disse, ela se torna seu tabernáculo, uma hóstia viva. Ele encontra nessa alma todo o seu contentamento. A correspondência o atrai tanto que ele não mais se separa dessa alma. Essa alma se torna um triunfo do seu divino querer. Tem até um trecho que os santos vêm na terra buscar Jesus, porque ele passa mais tempo com Luísa do que no céu. Tamanho o gosto dele, o triunfo de sua vontade. Em um dado momento ele leva ela ao céu também e ostenta ela, a todos. Eis o triunfo da minha divina vontade na criatura, na pequena filha da divina vontade. Assim sendo, a não correspondência, a não resignação às cruzes decorrentes desse esvaziamento de nós mesmos que Jesus nos pede, não nos dá a paciência do sofrer. Ao contrário do que diz o trecho, essa resistência, esse amor próprio, fecha a nós o céu. E Jesus, de certa forma, se afasta, nos deixa, nos abandona a nós mesmos, uma vez que o deixamos de lado, o desprezamos, infelizmente. Que damos mais importância às nossas coisas, aos nossos interesses, ignorando que com isso encontramos cruzes ainda maiores. Somos ingratos para com a divina vontade, o querer divino.
E com isso encontramos cruzes ainda maiores, né? E pior, sem o valor divino, sem o selo da divina vontade, né? que receberíamos, que receberiam elas se estivéssemos unidos a Jesus, em sua divina vontade, né? Resignados, correspondendo a Ele. Mas não, estamos voltados à terra, né? Voltados a nós mesmos, né? Enraizados na terra, no que é humano, terreno. Portanto, não ascende ao céu, né? Mas pelo contrário, né? Se distancia dele, né? Fechamos as luzes da divina vontade para nós mesmos. Não por uma deficiência, alguma limitação da divina vontade, mas somos nós, é por minha culpa, minha tão grande culpa, né? A cruz é o bem precioso que Jesus nos deixou. Ela não só é sinal de salvação, como também ela tem a virtude de arrancar de nós toda a ferrugem das coisas terrenas, né? Traz também o aborrecimento, né? O enjoo, né? Faz cessar em nós o fomes pecatis, né? E o desinteresse também das coisas lícitas, plataformas lícitas, de modo a querer fazer somente por amor a Deus, a divina vontade, né? Tira o nosso gosto, né? Pessoal das coisas, né? Ou seja, ela dá o sabor, né? O agrado das coisas celestiais, né? Temos o gosto às coisas terrenas e adquirimos o sabor, o gosto às coisas celestiais. Mas quem quer isso? As pessoas estão atoladas no amor próprio, que querem e valorizam mesmo, e a satisfação imediata dos anseios, né? Elas querem e valorizam mesmo a satisfação imediata. É aquilo, né? O céu não é agora. Portanto, desprezam. Assim pensam, né? Mas se enganam por completo, porque Jesus nos ensina com a vida divina que já vivemos o paraíso na terra, usamos a felicidade dos bem-aventurados e mais, a graça das cruzes diárias, podendo ser para Deus mais que os santos o são, estando já eles na sua glória divina, né, no céu. Jesus, no volume 2, trecho 23, em que ele fala da cruz e lamenta-se das almas devotas, ele vai dizer: minha filha, o que olho em uma alma quando se despoja da própria vontade? Então minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Olha um pouco para estas almas, dizem-se devotas, enquanto as coisas vão à sua maneira. Depois, uma pequena coisa. Se não forem longas as suas confissões, se o confessor não as satisfaz, perdem a paz e algumas chegam a não querer fazer mais nada. Isto diz que não é minha vontade que predomina, mas a delas. Então acredite em mim, minha filha, você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar a minha graça. Aqui Luísa diz: quão triste era ver Jesus sofrer por este tipo de gente. Procurei compadecer-lhe por quanto pude, porque quando a ofensa, a ingratidão vem dos de dentro de casa, né, a dor é ainda maior. Porque, como disse, né, conhecem a verdade, mas não a querem viver.
É como no outro trecho aqui que Jesus vai dizer, do volume 4, trecho 181, 6 de março de 1903. Jesus diz: queres que vaiamos ver se as criaturas me querem? Jesus diz: eis o homem, e eu certamente te amarão. Sendo tu o ser mais amável, quem terá a audácia de não te amar? Luísa pergunta, né? E Jesus: vamos e depois verás o que farão. Fomos embora e quando chegamos a um ponto onde havia muita gente, tirou sua cabeça de dentro de mim e disse aquelas palavras que disse Pilatos quando o mostrou ao povo: esse homo. E compreendia que aquelas palavras significavam: se queriam que o Senhor reinasse como seu rei, e tivesse o domínio em seus corações, nas mentes e obras. E aqueles responderam: tirai-o. Não o queremos, mas ao contrário, levai-o a fim de que seja destruída toda a sua memória. Oh, quantas vezes essas cenas se repetem. Então o Senhor disse a todos: esse homo. Ao dizer isso, aconteceu um murmúrio, uma confusão que dizia: não o quero por meu rei, quero a riqueza, outro o prazer, outro a honra, quem as dignidades e outras tantas outras coisas mais. Com horror eu escutava estas vozes e o Senhor me disse: você entendeu como ninguém me quer? Mas isso é nada. Vamos nos dirigir à classe religiosa e ver se eles me querem. Então me encontrei no meio de sacerdotes, bispos, religiosas, consagrados, e Jesus com voz sonora repetiu: esse homo. E aqueles diziam: queremos, mas queremos também nossa conveniência. Outros: nós o amamos, mas junto com o interesse. Outros responderam: nós o amamos, mas unidos à estima, à honra. O que faz um religioso sem estima? Eles diziam: nós o amamos, mas junto com alguma satisfação de criatura. Como podemos viver sozinhos e sem que ninguém nos satisfaça? Alguns chegavam a querer pelo menos a satisfação no sacramento da confissão, mas só quase ninguém o queria, não faltando também que alguém não se ocupasse de fato de Jesus Cristo. Então todo aflito me disse: minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer? Ou no máximo me querem unido com alguma coisa que lhes agrada? Eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho, né? Ou somos todo de Jesus, ou não tem vida divina em nós. Ou nos despojamos totalmente de nós mesmos e nos apresentamos diante dele totalmente vazio de nós mesmos, nus, né, como ele ficou, né, diante da cruz, né, ele que se deu todo a nós, que nós ou nos entreguemos todo a ele, ou não haverá vida divina. Ou como ele disse aqui, né, ele diz a Luísa: vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer? Ou no máximo me querem unido com alguma coisa que lhes agrada? E eu não me contento com isso, porque o verdadeiro amor o verdadeiro reinar é quando reina sozinho. E um alfinete de amor próprio, né, de apego humano é o suficiente para fazer, né, essa barreira à vida divina. Não é você mais, né, é Jesus que precisa reinar, que precisa viver em ti.
né? É a vida dele, não mais a sua. Sobretudo, não são ganhos terrenos, humanos, mas sim ganhos divinos, né? Para o céu, para a maior glória de Deus, né? Não sua. Né? Você é o nada. Né? É a vida divina que é tudo em nós. E Jesus, como diz, tem tantas maneiras de nos dar a sua graça. E vejo que para nos fazer morrer para nós mesmos, né? Vejo que essas maneiras que ele tem de chegar a nós, a sua graça, será sempre, né, de forma a contrariar a nossa vontade, para que se tivermos algum apego, né, humano em algum ponto, né, ou morremos para isso e aceitamos e vivemos a vontade, né, a sua vontade divina, ou vamos continuar, né, paralisados em nós mesmos, em nossas resistências, não dando livre curso à divina vontade na nossa vida. Jesus quer de nós esse total desapego de nós mesmos, né? De tal modo que o pensamento de cair num pecado mortal já não mais nos rodeia, ou melhor, né? Até nos rodeia, mas não entra em nós, né? De modo a gerarmos em nossos pensamentos tal pecado, né? Pelo contrário, repudiamos, né? Não se quer ofender a Deus, não se quer romper com Ele, com a vontade querida dele, né? Repudiamos, e nisso vejo a grande graça, né, da divina vontade, da providência divina, né, que de fato não somos tentados acima de nossas forças, né, acima dos conhecimentos divinos que adquirimos, né. Tenho vivido essa situação esses dias, né, ao passo que, para a glória de Deus, para a maior glória de Deus e a confusão, né, de Satanás e seus sequazes, né, o não ceder, nem pensar na possibilidade ou coisa parecida de me unir ao desejo pecaminoso de uma pessoa, né? Pelo contrário, repudiar aquilo, né? A cada investida insistente dessa criatura, né? Na intenção e também, né, exortando e corrigindo que está errado, né? Até eu ainda disse, não se jogue fora, né? Não fique mendigando o amor das criaturas, né? Até em uma conversa com Jesus, né, eu perguntava a ele: nossa, Jesus, isso nunca me aconteceu, né? Mesmo na minha juventude, enquanto solteiro, isso nunca me aconteceu, né? E Jesus me fez entender que todo o tempo ele me protegeu, né? Porque se me acontecesse isso antes, eu prontamente cairia em pecado. Já hoje, melhor que eu, Jesus sabe que ele pode permitir tais situações assim na minha vida que aconteça, né, para que eu possa manifestar o meu amor e fidelidade a Ele, e que eu veja que é Ele em mim, porque por mim mesmo, se não estou unido a Ele, né, na minha vontade humana, né, eu não seria capaz. Né, portanto, dou a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, adoração e reparação, né, pelos tantos que dão livre curso às suas vontades, ignorando totalmente de onde isso vem e para onde vai levar.
Enfim, isso é só o começo. Jesus quer mais, né, que nós deiamos, que tudo nós entreguemos a Ele, sem reservas. Então Ele quer de nós essa indiferença para com as coisas lícitas também, até mesmo santas, mas que está em desordem. Nos quer livres para Ele reinar, né, para Ele reinar em nós, sendo nós tudo dele, a fim de que Ele se dê também, se dê todo Ele, bem a nós, né, sem nenhum impedimento, sem nenhum, Jesus, agora não dá porque eu estou aqui fazendo um trabalho na igreja, eu estou rezando meu rosário. Não, é nos ter totalmente, né, à disposição dele, né, e por amor a ele, a correspondência à sua divina vontade, aí sim faremos todas as outras coisas. É como Nossa Senhora, né, como Nossa Senhora que disse, né, ela tinha a posse de seus tesouros divinos, sobretudo tinha a posse do próprio Deus. Por quê? Por estar vazia de si mesma. Jesus vai dizer também aqui no volume 2, 338. Quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecado. Jesus diz: o que mais me desagrada nestas almas, né, ele vai dizer das almas devotas, o que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, estas, em troca, irritam-se, incomodam-se e deixam à metade o bem que começou. Quantas vezes eu preparei obrigado para dar-lhes, mas vendo-os tão instáveis, fui obrigado a retê-los. É aqui, como ele diz no trecho anterior, né, ele se recolhe. Né, e aqui, como ele diz, fui obrigado a retê-los. Né, quantas vezes eu preparei obrigado para dar-lhes, né, tantas graças ele tinha para derramar sobre essas almas devotas, mas vendo-as tão instáveis, fui obrigado a retê-los. Né, os privam da graça por conta da sua instabilidade, a sua inconstância, a sua falta de firmeza no propósito, né, que a divina vontade espera. Né, a fim, ele recolhe, ele retém, para que a divina vontade não seja ofendida, né, para que suas bênçãos, suas graças não sejam desperdiçadas. Né, como ele disse, tolerei isso das espécies do pão e do vinho, né, as espécies inanimadas, né, não tolerarei isso das hóstias vivas. Né, possuidores de inteligência, memória e vontade. Ele não nos dará as suas graças, as suas bênçãos para guardarmos para nós, para querermos retermos para nós, para tornar infrutíferos a sua palavra, de modo algum. Quer de nós a constância, né, a perseverança, o estar unido a Ele, né, ali no seu ato único. E aqui a maior ânsia de Jesus e ao mesmo tempo a grande dor de seu coração, né? Que vai dizer do volume 6, trecho 17. Como é difícil encontrar uma alma que se dê toda a Deus, para poder fazer com que Deus se dê tudo a ela.
diante aqui a própria Luísa viveu, né, nesse momento uma resistência em escrever. Que ela disse: passei todo o mês passado sofrendo muito por isso, negligenciei escrever. Continuava me sentindo muito débil e sofrida. Se não correspondemos à divina vontade, voltamos para o nosso eu, para a nossa miséria. Como Luísa diz aqui, muito débil e sofrida, e me vem frequentemente um temor, porque não possa escrever. Não é que ela não podia fazer, senão que não queria, e por desculpa dizia que não podia. É verdade que sinto muita repugnância e devo fazer um grande esforço para escrever, e só a obediência podia vencer-me. Muitas das coisas que acontecia com a Luísa, que ela narra aqui nos escritos, acontece com a gente. Eu mesmo tenho vivido essa situação, mas também a vida dela, o exemplo dela, nos leva a não cometer o mesmo erro, a não justificar, a não buscar justificativas para a situação que estamos vivendo, porque se Luísa, que é Luísa, viveu isso, quem sou eu? Mas não é pensando em nós mesmos, é com os olhos na divina vontade. Esse eu tem que sumir, da nossa vida. Exatamente por ela estar narrando aqui, o sofrimento, a situação, que eu não tenho que me deixar levar pela minha vontade, em momento, em hipótese alguma. Mas em tudo ficar fixo na divina vontade, constante. Jesus acabou de dizer no trecho anterior, que ele tem muitas graças a derramar sobre a criatura, mas se ela não corresponde, ele precisa recolhê-las de volta. Assim a criatura fica privada dessas graças, dessas luzes, atolada no seu eu, na lama da sua humanidade. Promove então, a dor no coração de Jesus nesses abortos divinos, fragmentando a vida divina em si, ora faz, ora não faz, ora vive, ora não vive, ora vive intensamente, ora vive, desligado. Então, Jesus, como é difícil encontrar a alma, que deixa tudo, que larga tudo para viver a sua vontade, que se dá todo a Ele para receber tudo dele. O que ele vai dizer dessa música, que chega em seus ouvidos, que precisa soar continuamente em seus ouvidos. Vai dizer: minha filha, o que será se cessar a música no mundo? E eu, Senhor, que música pode cessar? E ele ajuntou: tua música, amada filha. Porque quando a alma sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente, é uma contínua música a meu ouvido e me tira o sentir a iniquidade da terra. E, portanto, de castigar como convém. E não só isso, mas que é música nas mentes humanas e as impede de fazer coisas ainda piores. A necessidade, a importância, a urgência do Filho da Divina Vontade. Tocar essa música, ter essa continuidade, esse posicionamento, com a Divina Vontade, a fim de que o horrendo barulho, das ofensas, dos pecados, dos maus pensamentos, de tudo o humano,
que são ininterruptos e em grande proporção, os filhos da divina vontade possam, né, tocar essa música, né, que é o louvor, que é a reparação, que é a súplica, né, o agradecimento contínuo, né, a fim de que os merecidos castigos, né, não venham, mas que mais que isso, né, Jesus receba o contentamento, a consolação, né, a reparação vinda da terra. Essa música que ele diz. E a fim de formar também a consciência nas almas, nas mentes dos que não correspondem a ele, mas que por essa iluminação divina não façam coisas ainda piores. E continua, então se eu te levar, Jesus diz, a música não vai parar? Para mim é nada, porque não será outra coisa que transportá-la da terra ao céu. E em vez de tê-la na terra, terei no céu. Mas o mundo como fará? Né? Ou seja, ela o que ela já faz, né? É aqui, ó, é a vida divina já, né, na terra. Porque o que ela está a fazer na terra, continuará fazendo no céu, que é a vontade querida de Deus. Então a música continuará tocando, né? Mas ela não mais estando na terra, a música não virá mais da terra. Portanto, não haverá necessidade dele vir. E não tendo essa alma vítima, né? Essa vítima é essa filha da divina vontade na terra. E ele então pode descarregar os castigos, que ele mantém pelos filhos da divina vontade. Se não houver filhos da divina vontade que correspondem a ele, né? Se essa música não tocar os seus ouvidos, né, vindo da terra, estaria tudo acabado. Não teria mais por que ele sustentar a terra. Como ela vai dizer, tem outras almas ainda melhores do que ela, tal, né? Aqui, ó. Então eu pensava para mim, estes são os habituais pretextos para não levar-me a tantas almas boas no mundo e que tanto faz por Deus. Estes são os habituais pretextos para não levar-me a tantas almas boas no mundo e que tanto fazem por Deus, e que eu, entre todas elas, não ocupo senão talvez o último lugar. Porém diz que se me levar, cessará a música. Há tantas que a fazem melhor. Enquanto isso pensava, como um raio veio e acrescentou: minha filha, isso que diz é verdade, que há muitas almas boas e que muito fazem por mim. Mas como é difícil encontrar uma que me dê tudo para poder dar-me tudo. Quem se retém um pouco de amor próprio, a própria estima, outro um afeto, inclusive a pessoas mesmo santas, e outro uma pequena vaidade. Quem se retém um pouco de apego à terra, quem ao interesse, em suma, quem a uma coisa e quem a outra, todos retêm alguma coisa de próprio. Isto impede que tudo seja divino neles. Então, não sendo tudo divino, o que sai deles não poderá sua música produzir aqueles efeitos a meu ouvido e às mentes humanas. Por conseguinte, o muito fazer deles não poderá produzir aqueles efeitos, nem me agradar tanto,
como o pequeno fazer de quem não retém nada para si e que toda a mim se dá. Né? Seus atos não estão, como dizia no trecho, envenenados com o amor próprio, com a estima própria, mas purificados no fogo do amor divino. É um mesmo agir, é uma mesma vontade, é o mesmo querer. A criatura desaparece, o eu desapareceu. E como é difícil a criatura entender e viver isso, largar, né, de si para viver só de Deus. Né? O não desaparecer se torna um obstáculo para a vida divina, porque a pessoa se vê num emaranhado de coisas, de necessidades, e acaba por priorizar elas, deixando Jesus em segundo plano. Né? Mais uma vez me vem aqui, né, o que Santo Antônio fazia. Né? Para aquele momento, a realidade era aquela. Né? Mas agora, diante dos conhecimentos da divina vontade, é inadmissível. Né? A primazia deve ser dada a Deus, não a nossas coisas, as nossas ocupações terrenas. Pelo contrário, é a partir da divina vontade, dos seus ensinamentos, que nos movemos em direção a realizar, a cumprir as outras coisas. Até mesmo a vida de oração, uma vida devocional. A divina vontade não é uma devoção, mas sim a vida divina, operante, vivente, reinante em nós. Portanto, quando ela nos chamar, nos conduzir a viver uma determinada devoção, aí sim a fazemos, e não o contrário. Assim sendo, o chamado agora é eu conhecer essas verdades, buscar esses conhecimentos, não negligenciá-los para viver a devoção ao rosário, a devoção a determinadas orações, a tudo mais. Pelo contrário, a partir dos conhecimentos da divina vontade, eu muito melhor vou fazer as orações devocionais quando a divina vontade me chamar a isso. Então eu morro para mim mesmo, eu morro para a minha vontade, eu morro para o que me é mais conveniente, mais cômodo. Não é o que me agrada, mas é o que agrada a Deus. Eu mesmo, Jesus tem me mostrado, permitido eu viver nesses tempos agora, em que eu devo mostrar a Ele que eu não estou trilhando o caminho da divina vontade por status, por amor próprio, por interesse, mas por amor a Ele. Então, não é por gosto pessoal meu. Que eu sou um membro do grupo, Fiat Voluntas Tua Brasil, um filho da divina vontade. Não por isso. Até mesmo eu acredito que não se tem nem tempo de pensar nesse tipo de coisa. Até uma coisa que fez referência ao que está sendo estudado no grupo novo sobre o abandono de Luísa aos demônios. No meu caso, no nosso caso, o abandono que Jesus faz, entre aspas, a nós mesmos, a fim de que manifestemos a Ele nossa adesão à sua divina vontade. No primeiro momento, com a nossa inteligência, memória e vontade.
expostos a inúmeras tentações da nossa vontade humana. A via da purificação, né, que se estende à medida ao nosso compromisso, ao nosso propósito, né, a nossa dificuldade de morrer para nós mesmos, né, de deixar o nosso eu de lado, o nosso apego ainda a determinadas situações humanas, né, o não compreender que até mesmo questões lícitas é preciso não ter tanto apego, não ter nenhum apego a isso, a fim de que a divina vontade, né, a fim de que estejamos vazios, para que Jesus traga as suas coisas, né, como diz, a sermos esse quarto para Ele, vazio para Ele trazer os seus móveis, as suas coisas e colocar do jeito que assim Ele o preferir, sem nenhum impedimento, resistência ou desacordo da nossa parte, né, totalmente abandonados a Ele, ao divino querer dele. E aí a pessoa pode pensar, né, mas então eu não posso fazer mais nada, né? Eu não tenho gosto, não vou ter gosto de fazer mais nada. Não, o seu maior gosto é fazer a vontade de Deus. É como essa pessoa veio falar para mim, né, a respeito de castidade. Né? Não se trata de uma castração, mas o se guardar para algo melhor, né? Se guardar para a vontade de Deus, né? O curtir a vida, né, mediante a vontade de Deus é diferente, totalmente diferente do curtir a vida humanamente. Que nem se trata de curtir a vida assim, mas sim, né, de se enlamear na lama do pecado. Isso o mundo chama de felicidade, chama de curtir a vida. No entanto, basta ver depois a tristeza, né, a condição que se encontra, né, as depressões, basta olhar em volta. O resultado da felicidade que buscam está aí, né, estampado nos jornais, em tudo quanto é lugar. Porém, o que Jesus nos chama a viver é o retorno à ordem, a viver o propósito para o qual fomos criados. E como disse, vazios de nós mesmos para que possamos, né, para que Ele possa nos encher dele, da vida divina dele. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, filhos. Deus abençoe a todos.